Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Professor Luiz Henrique, nós vamos trabalhar hoje a questão do empregado. Opa, só um pouquinho. Intermitente, tá? Intermitente empregado que foi criado pela Reforma Trabalhista e se encontra na nossa CLT em dois dispositivos, né? Se encontra no 443, parágrafo 3º, bem como no 452A da CLT. Vamos trabalhar nesta aula aqui os dois, tá bom? Então, primeiro, pessoal, importante fazer a leitura e separar quais são as principais características do intermitente. Depois eu faço a explicação fora da letra da lei. Considere intermitente o contrato na qual a prestação não é contínua, ou seja, não tem continuação de serviço. Tu trabalha um dia e não sabe quando vai trabalhar de novo, tá? Não tem continuação de serviço. Não é contínua. Ocorrendo com troca, alternância de períodos e de inatividade. Ou seja, com troca de períodos. Então, pessoal, o intermitente ele não pode trabalhar sempre o mesmo dia. Tu não pode contratar um intermitente para trabalhar de sábado e domingo. Todo sábado e domingo, tá bom? Não pode, tá? Ah, mas professor, se eu quero contratar alguém só para trabalhar sábado e domingo, este cara não é intermitente, esse cara é um empregado em regime de tempo parcial lá do artigo 58A, tá? Independente do tipo de atividade e do empregador. Gente, aeronauta não pode. Aeronauta não pode, tá? Aeronauta não pode. Então vamos lá. Eu vou separar aqui que eu vou trazer um exemplo de intermitente, tá? Vocês lembram, pessoal, do empregado 12 por 36? Aquele cara que trabalha 12 horas e descansa 36? Geralmente, a jornada 12 por 36 é utilizada muito nos condomínios. Então, aqui no condomínio que eu moro, nós temos a jornada 12 por 36. Então, o cara A, na segunda-feira, ele trabalha das 7 às 19. Trabalha 12. Na B, o B trabalha na segunda, das 19 às 7. Só que às 7 aqui de terça. O C trabalha na terça, das 7 às 19. E o D trabalha na terça, das 19 às 7 horas de quarta. Daí depois volta o A, vai trabalhar na quarta, das 7 às 19. Ou seja, o A, pessoal, aqui ele trabalhou 12, tá? E descansou 36. Daí depois voltou a trabalhar 12 horas aqui. Isso é o 12 por 36. Então, para fazer a vigilância de um condomínio, basta 4 empregados, correto? Correto. Só que tem um problema. Se o A ficar doente, se o A pedir uma folga, se o A entrar em férias, o que eu faço? Ah, chamo o B, o C ou o D. Não posso chamar o B, o C e o D porque não fecha a escala. O que é o ideal, por exemplo? Tu ter o E e o F, por exemplo, como intermitente. O A pediu folga, tu chama o E ou chama o F para trabalhar. Ah, professor, mas isso é tipo autônomo, tipo prestador de serviço? Sim. Tá, mas qual é a vantagem de eu contratar ele como intermitente? Porque se tu contratar ele como intermitente, ele não vai entrar com ação, te cobrando, vínculo empregatício.
Ah, e se ele entrou de férias e ficou 10 dias de férias? Chama o E ou chama o F para esses 10 dias. Ah, mas daí 10 dias seguidos? 10 dias seguidos. Gente, o intermitente é o quebra-galho. O intermitente é o quebra-galho com carteira assinada, tá? O intermitente é aquele cara que tu assina a carteira de trabalho dele e quando tu precisar, tu chama. E os dias que ele for trabalhar, tu paga, tá? Por isso que ele não pode ter dia e horário certo. É só quando necessita. É o quebra-galho. Tu tem um buffet de restaurantes e daí geralmente as festas é para 100 pessoas. Daí tu mantém um número fixo de empregados para atender 100 pessoas e mais alguns intermitentes. Por que alguns intermitentes? Para quando tiver um casamento de 150, de 200, 300 pessoas, daí tu chama ele. Gente, a vantagem da contratação do intermitente é o quê? É que aquele cara que tu chamava de vez em quando para te ajudar na tua empresa, tu não assinava a carteira dele e ele podia vir entrar com uma ação. Este cara, tu assina a carteira dele. Daí no mês tu não precisou dele, tu não paga nada. No mês tu precisou um dia, vai pagar o quê? Um dia, tá? Então, pessoal, o intermitente ele não sabe que dias ele vai trabalhar. Por quê? Porque não tem continuação de serviço. O intermitente obrigatoriamente tem que ter a troca de períodos. E pode para qualquer tipo de empregado, exceto o aeronauta, tá bom? Agora aqui, o 452. Tá? O contrato do intermitente, ele é empregado, tem carteira de trabalho assinada, obrigatoriamente é por escrito e deve conter o valor da hora dele. Só que tem que cuidar, quando a gente fala o valor hora do intermitente, nós temos que ter duas observações. O valor hora não pode ser inferior ao mínimo e não pode ser inferior aos demais colegas. Tu não pode ganhar menos por ser intermitente. Um exemplo dos porteiros, os porteiros do meu condomínio ganham R$ 15 por hora. Quanto que vai ganhar um intermitente quando for chamado? R$ 15 por hora. Tá? Então, pessoal, temos que cuidar sobre o valor pago ao intermitente. Não pode ser inferior ao valor do salário mínimo e não pode ser inferior ao valor que os demais colegas recebem. O intermitente ele não tem dia e horário para trabalhar. Então, tu deve fazer o quê? Convocar ele para trabalhar. E, pessoal, tu tem que fazer a convocação por um meio eficaz, e-mail, WhatsApp, ligação, com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. 3 dias antes tu convoca. Luiz Henrique, vou precisar de ti tal dia. Recebida a convocação, o empregado terá um dia útil para responder. Por que um dia útil para responder? Porque ao intermitente é permitido a recusa ao serviço. O intermitente ele pode se recusar a trabalhar. Por que ele pode se recusar a trabalhar? Porque, por exemplo, no caso do porteiro intermitente, eu, se eu sou porteiro e estou desempregado, eu bato porta em tudo que é condomínio. Quer me contrata como intermitente. Mas por quê? Se um dia o cara está de folga, tu me chama, eu venho trabalhar. Então, eu vou ser intermitente de 10 condomínios. E eu vou trabalhar para quem? Para o primeiro que me chamar. Não pode ser que me chamem e eu já esteja ocupado com outro serviço. Essa é a ideia do intermitente. Essa foi a lógica do governo que as empresas e nem os funcionários se adeteram. Eu estou desempregado, trabalho como porteiro, vou bater em todos os condomínios. Eu não quero que tu assine minha carteira e me pague mensal. Eu quero que tu assine minha carteira e quando um faltar, um entrar de férias, tu me chama e eu venho aqui ajudar vocês. Essa é a lógica do intermitente. E por essa lógica, é algo que é bom, eu entendo como bom. Ajuda o empregado, ajuda o empregador. Aplicado desta maneira, de forma correta. Então, pessoal, quando o intermitente se recusar a prestar o serviço, isso não caracteriza subordinação. Então, ele não pode ser demitido por se recusar a trabalhar. Não pode ser demitido em razão desta recusa, tá? Parágrafo 4º, pessoal, ele estabelece uma multa de 50%.
Essa multa é tanto para o empregado quanto para o empregador. Como é que funciona essa multa? Me chamam para trabalhar, sou intermitente. Quanto que eu vou ganhar no dia? 100 pila. Vou ganhar 100 reais naquele dia que eu for trabalhar. Daí, pessoal, o que que acontece? Eu chego e não tenho serviço. Ah, cara, eu te chamei, mas desculpa, acabou, o casamento não teve, apareceu uma ex lá do cara e disse que estava grávida, daí a mulher não quis casar, então não vai ter festa, está dispensado. Quando o empregado é convocado e não tem o serviço, se ele iria ganhar 100, ele vai ganhar 50 reais, 50%. Assim como, se o empregado é convocado, confirma que vai ir trabalhar e não comparece, ele tem que pagar a multa para o empregador, tá bom? Então temos que cuidar deste ponto aí. O parágrafo 5º, pessoal, vai dizer que o período no qual ele não está trabalhando não conta tempo de serviço. Só conta tempo de serviço os dias efetivamente trabalhados, tá? Só conta tempo de serviço os dias efetivamente trabalhados. Parágrafo 6º. Gente, parágrafo 6º. O parágrafo 6º, gente. Parágrafo 6º eu resumo dessa maneira. O intermitente recebe tudo, todo o mês. Quando que tu recebe as férias? Quando tu tira férias? Quando que tu recebe o 13º salário? 1º de fevereiro a novembro, segunda até 20 de dezembro. O intermitente, ele vai receber tudo todo mês. Se o intermitente trabalhou um dia, nesse um dia ele foi combinado 50 reais, o contra-cheque dele vai estar 50 reais, mais um dozeavos de férias, mais um dozeavos de 13º salário, mais FGTS, mais o INSS. Ou seja, o intermitente recebe tudo todo o mês, tá bom? No contra-cheque dele deve ter tudo discriminado, tá? Parágrafo 8º fala que ele tem direito ao FGTS e o parágrafo 9 diz que ele vai ter direito normalmente às férias. Mas, professor, como é que é as férias do intermitente? Porque ele só trabalha quando é chamado, né? As férias dele é ele ter um período ao qual ele não vai ser chamado. Gente, na verdade, o intermitente não tem férias, não. O parágrafo 9º está aqui só para cumprir uma determinação de um direito fundamental dos trabalhadores, que está lá no artigo 7º da Constituição. Bom, pessoal, então, sobre intermitente, era isto, tá? Uma novidade. E, pessoal, se eventualmente cair alguma questão em prova, concurso sobre intermitente, vai ser estas questões aí que foram trabalhadas em aula, tá bom? Forte abraço, tudo de bom para vocês.